Você acha que sabe o que é estar preso? Agora imagine estar trancado em um lugar onde não há camas, comida suficiente, nem contato humano, um lugar onde você dorme em pé, afundado em esgoto, onde o maior sonho não é sair, mas apenas acordar no dia seguinte. Hoje você vai conhecer as prisões mais cruéis do mundo, lugares que parecem saídos de um filme de terror, mas que infelizmente são bem reais. E o que você vai ouvir agora vai mexer com sua cabeça. 1. Gitarama Prison, Ruanda. Construída para abrigar 400 presos, Gitarama se tornou o epicentro do colapso humano após o genocídio de Ruanda em 1994. Em pouco tempo, mais de 7.000 pessoas foram amontoadas ali, literalmente, umas sobre as outras. Presos dormiam em pé. O chão estava coberto por fezes, urina e restos de comida podre. A gangrena tomava os membros de quem passava dias sem se mover. Sem médicos, os próprios detentos faziam amputações com lâminas improvisadas. E quando a comida acabava, relatos confirmam que ocorriam atos de canibalismo. Você acha isso chocante? Havia até disputa por lugar para morrer encostado na parede, o único lugar com sombra. 2. Campo 22, Coreia do Norte. O Campo 22, ou Kwan-Lee-so número 22, não era apenas uma prisão, era um campo de aniquilação familiar. Bastava um comentário contra o governo para toda a sua família. Pais, filhos, netos, serem enviados juntos. Ali, prisioneiros eram forçados a construir estradas, minas e plantações por até 18 horas diárias, com menos de 300 calorias por dia. A fome fazia pais comerem insetos, folhas e até ratos para alimentar os filhos. Testemunhas relataram a existência de câmaras de gás onde famílias eram usadas como cobaias para testes químicos. O governo negou tudo, mas satélites mostraram a expansão do complexo por anos. Em 2012, o regime disse que o campo foi fechado, mas o que realmente aconteceu com os prisioneiros? Ninguém sabe. 3. Black Dolphin Prison, Rússia. A prisão de segurança máxima. Black Dolphin, na Rússia, abriga os piores criminosos do país. Canibais, assassinos em série, terroristas. Todos vivem isolados em celas de concreto, 24 horas por dia vigiados. Durante deslocamentos, os presos são vendados e curvados. Não podem ver a estrutura. É uma tática para impedir fugas e desorientar psicologicamente. As celas têm portas triplas, câmeras em todos os ângulos e nenhuma comunicação externa. Eles ficam em pé 16 horas por dia. Não há o que fazer. Sem TV, sem livros, sem interação. Um ex-detento disse: não existem dias em Black Dolphin, só horas repetidas, para sempre. 4. Tadmor Prison, Síria. Poucos lugares simbolizam a crueldade institucional como Tadmor, na Síria. Localizada no deserto, a prisão foi usada pelo regime de Hafez al-Assad para punir opositores políticos. Em 1980, após uma tentativa de assassinato ao presidente, tropas invadiram a prisão e executaram 1.000 detentos em questão de horas. Os métodos de tortura incluíam arrancamento de unhas, choques nos genitais, simulação de afogamento e estupro coletivo. Celulares lotadas, comida escassa, isolamento completo. Uma testemunha relatou: ouvíamos gritos todos os dias. Alguns gritos duravam segundos, outros horas. A prisão foi finalmente destruída pelo Estado Islâmico em 2015, mas não como um ato de justiça, e sim como propaganda. 5. Bangkok Prison, Tailândia. Bangkok é conhecida como Bangkok Hilton, mas não tem nada de luxo. Os presos passam anos com correntes de aço presas aos tornozelos, incluindo os que ainda aguardam julgamento. A comida é escassa, água contaminada. Se não tiver família para mandar dinheiro, você simplesmente passa fome. O pior é para quem está no corredor da morte. As execuções nunca são avisadas. Você pode dormir e acordar com um guarda dizendo: hoje é seu último dia. Muitos morrem antes disso, por depressão, doenças e abandono total. 6. Evin Prison, Irã. No Irã, a prisão de Evin, em Teherã, é onde o governo guarda seus críticos. Jornalistas, ativistas, estudantes, qualquer um que desagrade o regime. Relatórios internacionais denunciam o uso de tortura psicológica, privação de sono, agressão sexual e longos períodos de confinamento solitário.
Em 2022, imagens vazadas mostraram guardas batendo em prisioneiros amarrados, arrastando corpos no chão e zombando das vítimas. Ali, o silêncio é uma arma. E quem sobrevive leva marcas invisíveis para o resto da vida. 7. Krest Prison, Rússia. Localizada em São Petersburgo, Krest é uma prisão que ficou famosa por sua superlotação extrema. Projetada no século XIX para cerca de 1.200 presos, chegou a conter mais de 10.000 nos anos 90. Celas para 4 pessoas abrigavam 20, 25, até 30. Os detentos revezavam turnos para dormir. Sem espaço, alguns dormiam em pé encostados na parede, outros embaixo das camas. A comida era feita com sobras mofadas e havia apenas um banheiro coletivo para centenas de pessoas. A prisão era tão cheia que em 2006 o governo russo decidiu fechá-la para a reforma. E ainda assim, muitos presos continuaram sendo mantidos lá por anos. 8. Prisão de N'Djamena, Chad. No coração da África, a prisão de N'Djamena, no Chad, é praticamente um depósito humano a céu aberto. Sem telhado em boa parte da estrutura, os presos ficam expostos ao sol escaldante e chuvas intensas. As celas são esburacadas com paredes sujas de sangue e fezes. Um relatório da Anistia Internacional revelou que os detentos são espancados ao entrar, não recebem comida regularmente e, quando adoecem, são deixados para morrer no pátio. Não há médicos, nem remédios. E os guardas, muitas vezes, nem estão lá. 9. Prisão de Pavón, Guatemala. A prisão de Pavón na Guatemala é um caso curioso. Em certo momento, os presos tomaram o controle total da unidade. Ali surgiram lojas, casas noturnas, bares e até um mercado negro oficial, tudo administrado por líderes internos. Havia um presidente da prisão, com sistema de segurança próprio. O Estado apenas fornecia o muro em volta. Mas a ilusão ruiu em 2006, quando uma operação de segurança deixou 7 mortos e revelou que dentro da prisão existiam fábricas de drogas, armas e locais de execução clandestina. 10. Prisão de San Juan de Lurigancho, Peru. Essa é a maior prisão do Peru e uma das mais superlotadas da América Latina. Com capacidade para 2.500 presos, abriga mais de 10.000. Dentro dela, formam-se verdadeiras cidades paralelas, com barracos improvisados, venda de comida, celulares e até drogas. Grupos controlam setores como se fossem bairros independentes, a polícia só entra em grupos armados e, mesmo assim, com autorização informal dos chefes do crime. Não existe rotina de reabilitação, só sobrevivência. 11. Prisão de Rikers Island, La Elm. Nos Estados Unidos, Rikers Island, em Nova York, é uma prisão famosa e temida. Composta por 10 unidades, Rikers abriga jovens, adultos e até menores de idade em condições frequentemente denunciadas por abusos. A prisão ficou famosa por casos como o de Kalief Browder, um jovem que ficou 3 anos preso sem julgamento, acusado de roubar uma mochila. Passou mais de 700 dias em confinamento solitário. Quando foi solto, tirou a própria vida meses depois. O caso gerou revolta e revelou a crueldade sistêmica em prisões americanas, mesmo em pleno século XXI. 12. Alcatraz. Embora hoje seja ponto turístico, a prisão de Alcatraz, na ilha de mesmo nome, foi uma das mais temidas do século XX. Isolada por água gelada, maré violenta e tubarões, era considerada inescapável. Ali estiveram criminosos como Al Capone e Robert Stroud, o Homem-Pássaro. Os presos viviam em completo isolamento. Cada movimento era cronometrado e o silêncio era obrigatório. A prisão foi fechada em 1963 por custos altos e condições desumanas. Mas sua fama e lendas vivem até hoje.